Tour de France 2024, etapa 14, ou seria etapa 1, visto que muitos estavam dizendo que o Tour iniciava hoje. 14ª etapa, a primeira nos Pirineus, na França, etapa duríssima, subia 4.000 metros, saía logo depois de um plano, tinha o Tourmalet, que é uma montanha fora de categoria, depois uma de categoria 2 e a chegada era ao alto de uma outra montanha fora de categoria. Antes da gente falar sobre a etapa 14 propriamente, vamos contextualizar um pouquinho o que estava acontecendo no Tour, até porque nas duas últimas etapas, a 13 e a 12, eu não gravei nada aqui no YouTube. Mas na etapa de quarta-feira, ao final da etapa, o Cavendish falou muito em Covid. Tinham pessoas andando no pelotão com Covid. O Cavendish meio que fez um desabafo, assim, um protesto, né? E de fato, de lá para cá, apareceram alguns positivos. Pidcock saiu com um positivo. Ayuso, da UAE, uma grande perda para a UAE, abandonou o Tour, também por conta de Covid. Agora, uma curiosidade, o Geraint Thomas, da Ineos, está positivado para Covid, mas ele continua na prova. A gente sabe hoje em dia, não é uma condição obrigatória, se tu testar positivo para Covid, tu ter que abandonar a prova. Então, o Geraint Thomas está positivado e continua na prova. Falando de corrida propriamente, na quarta-feira, voltando um pouquinho, a gente teve aquele revés do Pogačar, que embora não tenha perdido muito tempo para o Jonas Vingegaard, aliás, perdeu só o sprint e aí foi a bonificação, né, para o Jonas Vingegaard, mas ele teve um revés do ponto de vista psicológico, né, tudo que a UAE fez, a UAE mais forte, Pogačar ataca faltando 31 km para a chegada, ainda tendo companheiros de equipe com ele, sendo que além dos companheiros de equipe dele, tinha basicamente os outros líderes das outras equipes. Eu já falei em outras oportunidades que as decisões que o Pogačar e a UAE como um todo tomam, olhando de fora, né? Claro, pessoal, sempre quem está lá dentro tem uma outra visão, tem outro grau de informação. Aqui a gente fica divagando, né? Mas não parecia decisões adequadas, enfim. O que aconteceu na quarta-feira, na etapa de quarta, o Jonas Vingegaard saiu vitorioso não só do ponto de vista de ganhar a bonificação da chegada, que não é tão significativo assim, mas principalmente pelo aspecto psicológico, que eu tenho falado, né? Ao longo do Tour tá muita guerra psicológica até então. Então o momento dentro do Tour era todo da Visma, toda do Jonas Vingegaard. O que aconteceu de lá para cá? Tivemos duas etapas um pouco mais planas, né? Para não dizer totalmente plana. Etapas que vieram para o sprint, uma o Biniam Girmay ganhou, beleza, na outra o Philipsen ganhou, beleza, nas duas o Wout van Aert ficou em segundo, é uma coincidência, mas não foram etapas totalmente tranquilas, principalmente a de ontem, de sexta-feira, a 13ª etapa, foi uma etapa muito rápida, muito veloz e com muito vento cruzado forte em vários quilômetros da etapa, e isso machuca, quem corre de bicicleta sabe. Principalmente quem é ciclista leve, por mais que tenha uma equipe ali para te proteger, algumas vezes tu fica um pouquinho exposto ao vento, machuca. Vieram para a 14ª etapa, então é a primeira etapa duríssima, e eu particularmente tinha muita curiosidade para ver como que as duas principais equipes, a Visma e a UAE, iam correr hoje, essa 14ª etapa, porque o mundo inteiro fala sobre como o Pogačar corre, que é ótimo para nós espectadores, é muito bacana, ele ataca, ele vai para cima, mas o mundo inteiro também critica ele no sentido que ele desperdiça muito energia, queima cartucho em momentos que o retorno é muito pequeno, se é que existe algum. E a Visma, por outro lado, muito mais calminha, muito mais econômica, com decisões muitas vezes mais certeiras. Então, assim, a gente não sabia o que aconteceu hoje, principalmente pelo revés que a UAE e o Pogačar tomaram na quarta-feira. Não sabia se a UAE ia moer na ponta o tempo todo, não sabia se a UAE ia sumir, ia deixar a Visma atacar, porque de fato ainda o Pogačar tem uma vantagem significativa à frente. Então, assim, quem tem que tirar tempo, quem tem que atacar, não é o Pogačar, não é a UAE, é a Visma. Enfim, viemos para a etapa então 14ª, antes de começar a subir o Tourmalet, que é a montanha fora de categoria, tem boa parte de plano. Esperava-se que ia ter uma fuga nesse plano.
Aliás, teve, Van der Poel foi na fuga, entre vários outros atletas fortes. Aliás, as pessoas me perguntavam, às vezes, durante a transmissão, enquanto estava acontecendo a etapa, o que o Van der Poel está fazendo lá? Pessoal, o Van der Poel veio para esse Tour com o objetivo de treinar. Ele tem objetivos mais à frente. Ele não está 100% e, com certeza, ele vai nessas fugas para pegar ritmo de prova. Enfim, a UAE bota na ponta um atleta especial, que é o funcionário do dia, se não é o funcionário do mês, que é o Pollitt, e controla muito bem a fuga. A fuga sempre fica a uma distância razoável. Esse mesmo atleta puxa praticamente todo o Tourmalet, deixando, né, o pessoal ali da geral e quem está no grupo nesse grupo em chances de vencer a etapa. Tem descida, começa a subir a outra montanha. De novo, o Pollitt, aí ele sai da frente e a UAE praticamente encosta no pessoal da fuga, né? Na última montanha é certo que eles vão encostar no pessoal da fuga. Então eu estou assistindo aquilo ali e disse, pô, né? A UAE está de novo indo para cima. Na última montanha do dia, para minha surpresa, e eu acho que para surpresa da Visma também, o Pogačar manda o Yates atacar, companheiro de equipe, aquele famoso joguinho, né? Vai um na frente e aí depois o Pogačar ataca para buscar o Yates. Quando o Yates atacou, eu fiquei na dúvida se o Yates ia para vencer a etapa, tentar botar um tempo no grupo que ele vinha e daqui a pouco botar o Yates também na briga ali pelo pódio, na briga pela geral. Não sabia o que estava acontecendo, mas o Yates ataca, vai à frente, não para de olhar para trás e quando vê do nada, salta lá o Pogačar. Entrevista pós-etapa, o Pogačar confirmou que essa não era a ideia, não era o plano da UAE, atacar hoje, ir para cima e botar tempo no Jonas Vingegaard, como de fato botaram. Talvez tenha pego a Visma de perna curta, talvez o Pogačar tenha tomado essa decisão, ele disse que foi no instinto, porque talvez ele tenha visto alguma fraqueza do Jonas. Não sei, a gente não sabe, o fato é que a UAE foi para cima de novo, o Pogačar principalmente tomou essa decisão e dessa vez deu certo. E dessa vez, algumas pessoas podem estar dizendo, ele queimou o cartucho. Bom, toda vez que alguém queima um cartucho, o outro para buscar também queima cartucho. E dessa vez, na última subida do dia, tinha cerca de 3 km pela frente, estava limpinho a estrada para o Jonas Vingegaard, que subiu super bem, buscar o Pogačar e ele não buscou. Pelo contrário, dessa vez, o Pogačar botou tempo no Jonas em subida num perfil de subida que favorece, em teoria, um pouco mais o Jonas. Não é tão inclinada essa subida que eles subiram hoje, na 14ª etapa. Não é, mas são subidas mais longas, bem mais longas, tipo de esforço mais contínuo, que é como o Jonas gosta. E o Jonas não respondeu à altura dessa vez. Coragem do Pogačar de fazer isso, tem que tirar o chapéu para o aspecto psicológico, mental desses atletas, da porrada que ele tomou na quarta-feira, dele arriscar, e dessa vez deu certo. Imagina se ele arrisca e de novo hoje ele é alcançado pelo Jonas. Ia ficar muito mal. Aliás, e quando ele ataca, ele não para de olhar para trás no início. Eu acho que naquele momento ele tá naquela de eu tô indo, mas se eu ver que não vai dar, se o cara vai me buscar, eu já vou aliviar logo. Então eu acho que era isso, no fim deu certo, ele venceu. Aliás, tem um dado aqui bacana. Peguei de uma pessoa no Twitter, que eu confio bastante nas estimativas de potência, tempo e etc. E no ataque do Pogačar, pessoal, olha só esse dado, tá no Strava esses dados de velocidade do Pogačar que eu vou dar aqui. Ele foi a 35 por hora, 30 segundos de ataque, tá? Ele foi a 35,5 por hora, com uma média nos 30 segundos de 31,6 por hora. E a inclinação que ele tava ali era por volta de 11, 12% naquele trecho. Então quem pedala aí, quem tem noção disso, cara, é muito forte. No que ele ataca, ele já abre, e aliás ele é muito mais explosivo que o Jonas, mas além da abertura que ele fez, do gap que ele ganhou logo no ataque, ele seguiu e ele abriu mais ainda. E para vocês terem uma ideia de o quão veloz foi essa última montanha, para contextualizar, ele bateu o recorde da montanha, o Pogačar hoje,
com um tempo de 25 minutos e 8 segundos. O Armstrong subiu em 2005 em 27 minutos e 43. E o tempo mais rápido da história que tinha nessa subida até então era do Indurain em 93, com 27 minutos e 6 segundos. Então o Pogačar botou basicamente 2 minutos em cima do melhor tempo que até então tinha sido feito na montanha. Eu não sei em que condições foi que o Indurain bateu esse recorde em 93. De 91 a 95 o Indurain ganhou os 5 Tours de France dele em consecutivo. Então isso aqui deve ser em Tour de France, mas eu não sei dentro do Tour em que etapa foi e dentro da etapa em que momento foi. O Pogačar hoje bateu na 14ª etapa, no final da etapa, ou seja, as pernas em teoria estão bem moídas. O que esperar daqui para frente? Bom, o Pogačar tem uma boa vantagem na geral. Muitos falavam, o Pogačar, aliás, isso ele respondeu hoje claramente. Era uma dúvida que eu tinha e muita gente tinha. Será que com o que aconteceu quarta-feira o Pogačar estava aterrissando do ponto de vista de performance física? Será que acabou aquele Pogačar que a gente vinha vendo na temporada de vencer clássicas, de vencer o Giro com certa facilidade, com o desempenho que ele tinha tido na quarta-feira? E hoje ele respondeu que não, provavelmente foi só um dia ruim, foi provavelmente uma questão de reposição de glicogênio, de carboidratos durante a etapa, algo do tipo, e ele estava muito bem hoje, ele estava sólido, estava confiante, ele estava o Pogačar que a gente está acostumado de ver quando ele é um ET, o cara de outro nível. O Jonas, por outro lado, agora tem uma missão muito mais difícil, não está nada finalizado, tem muita montanha, tem de fato as etapas seguintes que favorecem o perfil do Jonas, mas ele vai ter que atacar de longe, porque ele tem bastante tempo atrás, e o Pogačar, ao meu ver, está muito bem, e principalmente o Pogačar tem muita equipe esse ano, é o contrário do Pogačar do ano passado. Então esse ano o Pogačar tem uma equipe muito forte, e o Jonas Vingegaard, por outro lado, tem uma equipe muito fraca. Então tá complicada a vida de Jonas. Se eu sou a UAE, não interessa que eu venci hoje, a partir de amanhã, eu tiro meu timezinho de campo, fico só de boa e deixo os outros atacarem, deixo os outros fazerem a prova. Vamos ver, vamos aguardar. Amanhã etapa rainha desse Tour. Domingo, 14 de julho na França, queda da Bastilha. Enfim, amanhã eles vão subir 5.000 metros. Já sai em subida amanhã a etapa. Hoje saía no plano, depois começava as montanhas. Amanhã tem uma de categoria 1, outra de categoria 1, outra de categoria 1, outra de categoria 1. São 4 montanhas de categoria 1 e para terminar tem uma hors concours, chegada no topo. Vamos continuar acompanhando, o Tour não acabou, o Jonas Vingegaard ainda pode recuperar esse tempo, não vai ser fácil, mas hoje o Pogačar deu uma boa resposta a ele, mostrou que o cara também é autoridade na alta montanha. Depois de domingo tem dia de descanso, terça-feira último dia para os sprints e de quarta até domingo só emoção. Domingo é o contra-relógio, com montanha no contra-relógio, e nos outros dias só montanha. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima, até amanhã.